Oração profunda de domingo a Santo Antônio. Acalme sua alma e receba bênçãos agora. Respire fundo e prepare seu coração para um momento poderoso de oração. Este domingo é um novo começo e Santo Antônio está pronto para interceder por você. Se você se sente perdido, cansado ou em busca de respostas, essa oração é para você. Deixe de lado as preocupações do dia a dia e se entregue à paz que Deus quer te dar. Santo Antônio vai abrir portas, transformar medos em fé e renovar sua esperança. Fique comigo até o final e receba essa graça divina que já está em movimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, nesta manhã santa de domingo, eu me coloco diante de ti com o coração aberto, sereno e confiante, reconhecendo que este dia não é apenas mais um amanhecer, mas um presente sagrado concedido por Deus para descanso da alma, renovação da fé e reorganização interior. Ao despertar hoje, eu agradeço pela vida, pelo fôlego, pela oportunidade de recomeçar mais uma vez e pela chance de viver este domingo com mais consciência espiritual, mais calma no coração e mais proximidade com o céu. Santo Antônio, acolhe-me neste início de dia. Caminha comigo desde os primeiros pensamentos até o último instante desta jornada, envolvendo minha mente, minhas emoções e meus passos com tua intercessão amorosa. Que este domingo seja diferente, marcado não pela pressa, não pelas preocupações excessivas, não pelo peso das obrigações, mas pela presença de Deus que acalma, orienta e fortalece. Ensina-me, Santo querido, a viver este dia com o coração em paz, confiando que tudo aquilo que não posso resolver agora pode ser entregue nas mãos do Senhor. Neste domingo, Santo Antônio, eu desacelero. Desacelero meus pensamentos, desacelero meu coração, desacelero minha alma cansada. A semana que passou deixou marcas, trouxe desafios, exigiu forças que muitas vezes eu nem sabia que tinha. Houve lutas visíveis e batalhas silenciosas. Houve momentos de fé e instantes de dúvida. Houve esforço, entrega e, às vezes, exaustão. Por isso, neste amanhecer eu te peço, ajuda-me a descansar por dentro. Não apenas o corpo, mas a mente e o espírito. Silencia o excesso de pensamentos, diminui a ansiedade que insiste em me acompanhar, organiza o caos interior que se forma quando tento carregar tudo sozinho. Santo Antônio, ensina-me que descansar também é um ato de fé. É confiar que Deus continua trabalhando mesmo quando eu paro. É acreditar que o mundo não desmorona se eu permitir que minha alma respire. Eu consagro este domingo a Deus por tua intercessão, Santo Antônio. Que cada instante seja vivido com gratidão, presença e consciência. Que eu saiba valorizar as pequenas bênçãos que tantas vezes passam despercebidas. O silêncio da manhã, o alimento simples, o teto que me abriga, as pessoas que fazem parte da minha história. Abençoa meu lar neste domingo, transformando-o em um lugar de paz, harmonia e acolhimento. Abençoa minha família, esteja ela próxima ou distante, curando feridas antigas, fortalecendo laços fragilizados e restaurando o diálogo onde o silêncio se instalou. Que este domingo seja um tempo de reconciliação, de entendimento e de aproximação. Santo Antônio, intercede para que onde houve distanciamento, haja reconexão, onde houve mágoa, haja perdão, onde houve palavras duras, haja compreensão. Santo Antônio, coloco diante de ti minha vida espiritual. Tu conheces minhas intenções, meus esforços, minhas limitações. Sabes que muitas vezes eu desejo rezar mais, confiar mais, entregar mais, mas me sinto fraco, disperso ou desanimado.
Por isso, neste domingo, reacende em mim o desejo sincero de buscar a Deus. Fortalece minha fé para que ela não dependa das circunstâncias, mas esteja firmada na certeza de que Deus é fiel, mesmo quando o caminho parece incerto. Que eu viva este domingo com o coração mais elevado, menos preso às preocupações terrenas e mais conectado com aquilo que realmente importa. Santo Antônio, ajuda-me a ouvir mais a voz de Deus e menos o barulho do mundo. Ensina-me a perceber os sinais divinos que se manifestam no silêncio, na simplicidade e na paz interior. Neste domingo, eu te entrego também meus pensamentos, Santo Antônio. Muitas vezes minha mente se torna um campo de batalhas, onde preocupações com o futuro, arrependimentos do passado e cobranças do presente disputam espaço. Eu te peço, organiza meus pensamentos, traz clareza onde há confusão, serenidade onde há excesso e descanso onde há cansaço mental. Afasta de mim pensamentos negativos, autocríticas destrutivas e medos que não vêm de Deus. Que minha mente esteja alinhada com a esperança, com a confiança e com a certeza de que tudo está sendo conduzido pela mão divina. Ensina-me a viver este domingo no agora, sem carregar o peso do ontem e sem antecipar o medo do amanhã. Santo Antônio, acolhe também minhas emoções neste início de dia. Tu sabes quantas vezes eu escondo o que sinto, quantas vezes sigo adiante mesmo ferido, quantas vezes tento ser forte quando na verdade estou apenas cansado. Recebe minhas alegrias e minhas dores, minhas expectativas e minhas frustrações, minhas certezas e minhas dúvidas. Cura o que está machucado, fortalece o que está frágil e acalma o que está agitado. Que este domingo seja um tempo de alinhamento emocional, onde meu coração encontre equilíbrio e minha alma encontre repouso. Que eu não permita que sentimentos negativos roubem a paz que Deus deseja me conceder hoje. Neste amanhecer de domingo, Santo Antônio, eu também coloco diante de ti meus caminhos. Mesmo sendo um dia de descanso, sei que minha vida continua em movimento e que decisões importantes ainda virão. Por isso, guia-me desde já. Ilumina meus passos, orienta minhas escolhas, protege-me de decisões precipitadas e de caminhos que não me conduzem à vontade de Deus. Que este domingo marque um recomeço interior, uma renovação silenciosa, uma mudança de postura diante da vida. Se preciso corrigir rotas, mostra-me com clareza. Se preciso perseverar, fortalece-me. Se preciso esperar, concede-me paciência. Se preciso agir, concede-me coragem. Santo Antônio, eu entrego este domingo inteiro sob tua proteção. Que nenhuma inquietação domine meu coração, que nenhuma negatividade encontre espaço, que nenhuma angústia roube a serenidade que Deus preparou para mim hoje. Que eu viva este dia com leveza, gratidão e confiança. Que eu sinta a presença divina me acompanhando do amanhecer ao anoitecer. E que este domingo seja, acima de tudo, um dia de paz profunda, fé renovada e esperança fortalecida. Santo Antônio, ao avançar neste domingo, eu permaneço em oração, mantendo meu coração conectado ao céu e meus pensamentos voltados para aquilo que realmente sustenta a vida. Neste dia consagrado ao Senhor, eu desejo aprender contigo a viver uma fé madura, que não se abala com facilidade, que não depende apenas de sinais visíveis, mas que permanece firme mesmo quando o silêncio parece longo e as respostas não chegam no tempo que eu espero. Muitas vezes, Santo Antônio, eu confesso que minha fé se torna frágil quando enfrento atrasos, perdas ou caminhos incertos, e por isso eu te peço, ensina-me a confiar mesmo quando não entendo, a descansar mesmo quando tudo parece em movimento, a acreditar mesmo quando meus olhos não enxergam soluções imediatas. Que este domingo seja um tempo de amadurecimento espiritual, onde eu deixe para trás a fé apressada, ansiosa e condicionada, e abrace uma fé profunda,
paciente e perseverante. Santo Antônio, ajuda-me a compreender que confiar em Deus não significa ausência de problemas, mas presença de esperança. Muitas vezes eu espero que a fé afaste todas as dificuldades, quando, na verdade, ela me fortalece para atravessá-las com dignidade, coragem e serenidade. Neste domingo, eu entrego minhas preocupações financeiras, meus desafios profissionais, minhas inseguranças pessoais e minhas dúvidas interiores. Tu sabes o quanto essas questões ocupam meus pensamentos mesmo nos momentos em que eu deveria descansar. Por isso, eu te peço, ajuda-me a soltar o controle excessivo, a confiar nos processos da vida e a acreditar que Deus está agindo mesmo nos detalhes invisíveis. Que eu não permita que a ansiedade roube a beleza deste dia santo, nem que o medo me impeça de viver com plenitude aquilo que Deus preparou para mim. Neste domingo, Santo Antônio, eu desejo alinhar meu coração com a vontade divina. Muitas vezes eu rezo pedindo que Deus faça a minha vontade, quando, na verdade, eu deveria pedir a graça de aceitar a vontade dele. Ensina-me a discernir entre aquilo que eu desejo por impulso e aquilo que verdadeiramente edifica minha vida. Dá-me sensibilidade espiritual para reconhecer quando Deus está me chamando a mudar, a esperar, a desistir ou a recomeçar. Que eu não resista aos movimentos divinos por orgulho, medo ou apego, mas que eu tenha a humildade de confiar que Deus sabe exatamente o que é melhor para mim, mesmo quando isso contraria meus planos iniciais. Santo Antônio, neste domingo eu coloco diante de ti minha história. Tudo aquilo que vivi até aqui, cada escolha feita, cada acerto e cada erro, cada conquista e cada perda. Muitas vezes carrego culpas antigas, arrependimentos silenciosos e memórias que ainda doem. Por isso, eu te peço, ajuda-me a reconciliar-me com meu passado. Ensina-me que nada foi desperdiçado quando entregue a Deus, que até mesmo as dores podem se transformar em aprendizado, maturidade e compaixão. Que este domingo seja um tempo de libertação interior, onde eu deixe de me punir por aquilo que já passou e aprenda a olhar para a minha própria história com mais misericórdia e menos julgamento. Santo Antônio, intercede para que eu viva este domingo com gratidão consciente. Muitas vezes eu me acostumo com as bênçãos e passo a percebê-las apenas quando as perco. Abre meus olhos para enxergar o quanto já recebi, o quanto já fui protegido, o quanto já fui sustentado mesmo nos momentos mais difíceis. Que eu aprenda a agradecer não apenas pelo que é grande e visível, mas também pelo que é simples e cotidiano. Que a gratidão transforme minha forma de ver a vida, tornando meu coração mais leve, mais confiante e mais aberto à ação de Deus. Que eu termine este domingo com a sensação de quem reconhece a presença divina em cada detalhe. Neste dia santo, Santo Antônio, eu também te entrego meus relacionamentos. Tu sabes como as relações humanas podem ser fonte de alegria, mas também de dor. Entrego-te minhas amizades, minha família, meus vínculos afetivos e até aquelas relações que hoje estão fragilizadas ou distantes. Intercede para que eu seja instrumento de paz, compreensão e acolhimento. Que eu saiba ouvir mais e julgar menos, falar com mais amor e reagir com menos impulsividade. Que este domingo seja um tempo de cura nos relacionamentos, começando dentro de mim, onde muitas vezes nasce a raiz dos conflitos. Ensina-me a amar com mais maturidade, a perdoar com mais profundidade e a estabelecer limites com sabedoria. Santo Antônio, fortalece minha confiança no tempo de Deus. Muitas vezes eu me inquieto porque as coisas não acontecem na velocidade que eu desejo e acabo interpretando a espera como abandono. Ajuda-me a compreender que o tempo divino é perfeito, mesmo quando parece lento aos meus olhos humanos. Que este domingo seja um lembrete de que Deus não se atrasa,
não se esquece e não falha. Que eu aprenda a esperar sem desanimar, a perseverar sem endurecer o coração e a confiar sem exigir garantias imediatas. Neste domingo, eu escolho confiar, Santo Antônio. Escolho entregar, escolher descansar e escolher acreditar. Que esta confiança não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma decisão diária. Que eu encerre este dia mais leve do que comecei, mais confiante do que acordei e mais conectado com Deus do que nunca. Permanece comigo, Santo Antônio, ao longo deste domingo, guardando meus pensamentos, acalmando meu coração e fortalecendo minha fé. Santo Antônio, neste domingo que se revela como uma nova oportunidade para crescer espiritualmente, eu venho a Ti com o coração cheio de gratidão, mas também com uma grande necessidade de ser guiado em minhas decisões, nas dúvidas que surgem e nas incertezas que às vezes me paralisam. Tu sabes o quanto os momentos de indecisão me afligem, o quanto os caminhos tortuosos e os sonhos que não se concretizam de imediato me fazem questionar o tempo de Deus. Hoje, mais do que nunca, eu te peço, fortalece minha confiança, ensina-me a confiar no processo, mesmo quando ele não é claro, mesmo quando o que vejo diante de mim são apenas portas fechadas e estradas nebulosas. Santo Antônio, que eu não perca a fé nem no silêncio de Deus, nem na espera que parece interminável, mas que aprenda a confiar na promessa divina de que, ao final de cada noite, o sol sempre se levanta e que, mesmo no inverno, a primavera sempre virá. Eu te peço, Santo Antônio, que me mostres a beleza da confiança plena em Deus, que eu aprenda a confiar não apenas nas respostas rápidas ou nas soluções imediatas, mas naquilo que é o mais importante, o tempo de Deus, o tempo que é perfeito. Muitas vezes eu tento acelerar os processos, controlar o que não posso controlar e me perco no desejo de saber tudo e entender tudo. Mas hoje eu te peço, ensina-me a descansar nas promessas do Senhor, que é fiel, que cuida de mim e que não me abandona. Que mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, eu tenha paz no meu coração, sabendo que Deus tem um plano maior e melhor para a minha vida. Um plano que é maior do que meus próprios desejos e limitações. Santo Antônio, coloca em meu coração a serenidade para aceitar os desafios que surgem diante de mim. Muitas vezes sinto-me impotente diante das adversidades, como se estivesse perdido em um mar de dificuldades, sem saber para onde nadar. Mas sei, Santo Antônio, que tu és mestre em guiar quem está perdido. Eu te peço agora, intercede por mim e faz com que minha alma encontre a paz, mesmo quando o externo parece caótico. Que eu tenha a serenidade para entender que cada dificuldade carrega uma lição e que cada dificuldade superada me torna mais forte e mais próximo de Deus. Ensina-me a olhar para os desafios como oportunidades de crescimento, como momentos de aprendizagem e não como obstáculos insuperáveis. Santo Antônio, hoje eu entrego a Ti as minhas angústias mais profundas, aquelas que ainda não encontrei palavras para expressar. Eu te entrego os medos que me limitam, os pensamentos negativos que me afastam da paz, as tristezas que muitas vezes tentam me sufocar. Agradeço por Tua intercessão, por Tua força silenciosa, por Tua presença constante. Eu sei que, quando coloco minha vida em Tuas mãos, ela está segura e que a paz de Deus não tardará a me alcançar. Sei que as promessas de Deus são infalíveis e que mesmo quando não compreendo os desígnios dele, a sua vontade sempre será o melhor para a minha vida. Confio por isso, Santo Antônio, que os planos de Deus para mim são mais altos, mais perfeitos, mais divinos do que tudo aquilo que eu poderia imaginar ou planejar. Neste domingo, eu te peço que me ajudes a cultivar um espírito de gratidão. Quantas vezes no dia a dia me vejo focado nas dificuldades, nas lutas, nos problemas, e esqueço de olhar para as bênçãos que Deus já me concedeu. Quantas vezes deixo de perceber os pequenos milagres diários,
os gestos de amor que me cercam, as pequenas alegrias que surgem no meu caminho. Santo Antônio, ajuda-me a focar no que é bom, no que é positivo, no que Deus tem feito por mim, em vez de me perder no que ainda falta. Que minha mente seja renovada pela gratidão, que meu coração se encha de alegria ao reconhecer o bem que já existe em minha vida, e que eu não permita que o desânimo me tire a capacidade de enxergar o amor que me envolve. Que este domingo seja um tempo de apreciação do presente, de valorização das pequenas coisas, de reconhecimento da bondade de Deus em cada detalhe do meu cotidiano. Santo Antônio, neste momento eu coloco diante de Ti meus maiores sonhos, aqueles que às vezes parecem distantes demais para alcançar, aquelas metas que se tornam tão grandes que me sinto pequeno diante delas. Eu te peço, intercede por mim para que eu não desista de lutar por aquilo que Deus colocou no meu coração. Mesmo quando os obstáculos parecem imensos, mesmo quando as portas se fecham diante de mim, ajuda-me a continuar acreditando que o impossível é apenas uma questão de perspectiva e de fé. Que eu nunca desista de seguir o chamado que Deus colocou em minha vida. Mesmo quando as dificuldades surgem, ensina-me a manter a chama da esperança acesa, a confiar que, com fé, nada é impossível e que Deus nunca abandona aqueles que buscam cumprir sua vontade. Santo Antônio, coloco também diante de Ti as áreas da minha vida que ainda precisam de cura. Sei que cada um de nós carrega feridas internas, dores não resolvidas e traumas que precisam de atenção. Santo Antônio, cura as áreas da minha vida que ainda não experimentei plenamente a cura. Eu te entrego as feridas da minha infância, os erros que me marcam, as lembranças que me prendem ao passado e os ressentimentos que ainda guardo. Cura as minhas emoções, restaura minha autoestima, transforma minhas feridas em força, meus medos em coragem, minhas inseguranças em confiança, que eu possa seguir em frente com mais leveza, com mais liberdade, com mais alegria. Santo Antônio, intercede por mim para que eu experimente a verdadeira cura espiritual, mental e emocional que só Deus pode oferecer. Santo Antônio, neste novo sopro da manhã de domingo, eu me coloco mais uma vez em Tua presença com o coração aberto, consciente de que ainda há áreas da minha vida que precisam ser tocadas pela luz de Deus, lugares internos que permanecem silenciosos, feridos ou confusos, aguardando cura, direção e restauração. Tu conheces cada detalhe da minha história, cada passo que dei, cada decisão que tomei, cada erro que cometi e cada tentativa sincera de acertar. Nada em mim te é oculto e por isso eu confio em Ti com total entrega, pedindo que intercedas por mim para que o amor de Deus alcance as profundezas do meu ser, iluminando o que ainda está escuro, fortalecendo o que ainda está frágil e reconstruindo o que foi quebrado pelo tempo, pelas decepções e pelas dores que a vida impôs. Hoje eu te peço, Santo Antônio, que me ajudes a reconciliar-me com meu próprio passado. Quantas vezes eu carrego culpas que já deveriam ter sido entregues a Deus? Quantas vezes revivo erros antigos, como se eles ainda definissem quem eu sou? Ajuda-me a compreender que o perdão divino é completo. Que quando Deus perdoa, Ele não lança em meu rosto o que ficou para trás. Ensina-me a perdoar a mim mesmo, a aceitar minhas limitações humanas, a reconhecer que estou em constante processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Que eu não me prenda às versões antigas de mim mesmo, mas aceite com humildade e esperança o homem que estou me tornando sob a ação da graça de Deus. Santo Antônio, guia-me também no caminho do perdão em relação aos outros. Existem feridas que ainda doem quando são tocadas, palavras que ainda ecoam na memória, atitudes que deixaram marcas profundas. Eu reconheço que guardar ressentimento pesa no coração e enfraquece a alma, mas muitas vezes não sei como perdoar. Por isso, eu te peço,
Ensina-me a perdoar como Deus perdoa, não por sentimento, mas por decisão, não por merecimento, mas por libertação. Que eu não carregue mágoas que roubam minha paz e impedem o fluir da graça divina em minha vida. Que o perdão seja para mim um caminho de cura, liberdade e renovação interior. Neste domingo, Santo Antônio, eu também coloco diante de ti minha vida espiritual. Peço que despertes em mim uma fé mais viva, mais consciente e mais perseverante. Que eu não busque a Deus apenas nos momentos de dor ou necessidade, mas também nos dias de alegria, de tranquilidade e de abundância. Que minha oração não seja apenas pedido, mas também escuta, silêncio, adoração e entrega. Ajuda-me a criar um relacionamento mais profundo com Deus, baseado na confiança, na constância e no amor verdadeiro. Que minha fé não dependa das circunstâncias, mas permaneça firme mesmo quando as respostas demoram a chegar. Santo Antônio, fortalece minha vida interior para que eu não seja dominado pelo medo do futuro. Muitas vezes, a ansiedade tenta se instalar em meu coração, fazendo-me imaginar cenários difíceis, perdas, fracassos e dores que ainda nem aconteceram. Hoje, eu entrego a ti todas essas preocupações antecipadas. Ensina-me a viver o presente com mais serenidade, confiando que Deus já está no amanhã e que nada acontece fora de sua permissão. Que eu aprenda a dar um passo de cada vez, sem carregar pesos desnecessários, sem permitir que o medo paralise meus sonhos e minhas atitudes. Intercede por mim, Santo Antônio, para que eu tenha sabedoria em minhas escolhas. A vida é feita de decisões diárias, algumas simples, outras profundas e transformadoras. Peço que o Espírito Santo me conduza, iluminando minha mente e meu coração, para que eu escolha o que agrada a Deus, mesmo quando o caminho mais fácil parecer tentador. Que eu tenha discernimento para dizer sim ao que edifica e coragem para dizer não ao que me afasta da paz, da verdade e do amor. Que minhas escolhas sejam guiadas pela fé e não pelo impulso, pela confiança e não pelo medo. Neste domingo, eu também coloco diante de ti meus relacionamentos. Abençoa minha família, meus amigos, as pessoas com quem convivo diariamente. Que haja mais diálogo, mais compreensão, mais paciência e mais amor em meus relacionamentos. Onde houver distanciamento, que haja reconciliação. Onde houver orgulho, que haja humildade. Onde houver frieza, que haja calor humano e espiritual. Que eu seja instrumento de paz, alguém que leva palavras que constroem, gestos que acolhem e atitudes que refletem o amor de Deus. Santo Antônio, eu te peço que me ajudes a crescer na confiança em mim mesmo, não por vaidade ou orgulho, mas por reconhecer que fui criado por Deus com um propósito. Que eu não me compare excessivamente com os outros, nem diminua meus dons por medo ou insegurança. Ajuda-me a reconhecer minhas capacidades, meus talentos e minhas virtudes, colocando tudo a serviço do bem. Que eu tenha coragem de ocupar o lugar que Deus reservou para mim, sem medo de falhar, sem medo de tentar, sem medo de recomeçar quando for necessário. Neste momento de oração, eu entrego a ti também meus cansaços, o corpo cansado, a mente sobrecarregada, o coração exausto de tantas lutas silenciosas. Santo Antônio, alcança-me com a paz que vem de Deus, aquela paz que não depende das circunstâncias externas, mas nasce da confiança profunda de que não estou sozinho. Restaura minhas forças, renova meu ânimo, devolve-me a alegria de viver e a esperança nos dias melhores que ainda virão. Que este domingo seja para mim um marco de renovação interior. Que eu termine este dia mais leve do que comecei, mais confiante do que ontem, mais fortalecido na fé e mais consciente do amor de Deus que me sustenta. Santo Antônio, continua caminhando comigo, intercedendo por mim, apresentando minhas preces ao Senhor e guiando meus passos com ternura e sabedoria.
Que tudo o que eu viver daqui para frente seja vivido sob a proteção divina, com um coração mais confiante, uma fé mais madura e uma esperança que não se apaga. Santo Antônio, ao chegar a este momento final da minha oração, nesta manhã de domingo, eu me coloco diante de ti com o coração mais silencioso, mais consciente e mais entregue, reconhecendo que algo dentro de mim foi tocado pela presença de Deus ao longo deste tempo de oração. Eu sinto que não sou exatamente o mesmo que iniciou esta prece, pois a oração não muda apenas as circunstâncias, mas transforma, pouco a pouco, aquele que se permite rezar com verdade. Por isso, neste instante solene, eu entrego a ti tudo o que foi dito, tudo o que foi sentido e também aquilo que ainda não consegui expressar em palavras. Tu conheces as intenções mais profundas do meu coração, os pedidos silenciosos, as dores escondidas e as esperanças que guardo com cuidado. E por isso, confio que nada se perde quando é colocado nas mãos de Deus. Santo Antônio, consagro este domingo inteiramente ao Senhor. Que cada momento que ainda viverei neste dia seja marcado pela paz, pela presença divina e pela consciência de que Deus caminha comigo. Que eu não permita que a pressa, as distrações ou as preocupações roubem a serenidade que nasceu nesta oração. Ajuda-me a proteger este estado interior de confiança e entrega, mesmo quando eu retornar às atividades, aos compromissos e às conversas do cotidiano. Que esta oração não fique apenas neste momento, mas se prolongue em atitudes, escolhas e palavras ao longo do dia. Neste encerramento, Santo Antônio, eu coloco diante de ti minha vida inteira, meu passado com tudo o que já vivi, meu presente com tudo o que enfrento agora e meu futuro com tudo aquilo que ainda não conheço. Entrego minhas decisões, meus caminhos, meus relacionamentos, meu trabalho, meus sonhos e também minhas limitações. Que nada em mim esteja fora da vontade de Deus. Que eu tenha humildade para aceitar o que precisa ser mudado, coragem para transformar o que está ao meu alcance e fé para confiar naquilo que não depende de mim. Santo Antônio, intercede para que eu caminhe com mais consciência espiritual, que eu aprenda a reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas, nos encontros simples, nos silêncios necessários e até nas dificuldades que surgem como instrumentos de crescimento. Que eu não viva de forma automática ou distraída, mas atento aos sinais, às oportunidades de fazer o bem e aos chamados interiores que Deus me faz diariamente. Que minha vida seja um testemunho silencioso de fé, coerência e amor, mesmo sem grandes palavras. Consagro a ti, Santo Antônio, minha semana que se inicia. Tudo aquilo que enfrentarei nos próximos dias, eu já entrego agora nas mãos de Deus. As tarefas que exigirão esforço, as decisões que pedirão discernimento, os encontros que trarão desafios e também as oportunidades de alegria e crescimento. Que eu não caminhe com medo, mas com confiança. Que eu não reaja com dureza, mas com sabedoria. Que eu não desista diante das dificuldades, mas persevere sustentado pela fé. Que cada dia seja vivido com dignidade, esperança e responsabilidade espiritual. Neste momento solene, eu também intercedo por aqueles que amo, pela minha família, para que seja protegida, fortalecida e unida no amor. Pelos meus amigos, para que encontrem paz, direção e alegria. Pelas pessoas que enfrentam dores, doenças, solidão ou desânimo, para que sejam alcançadas pela misericórdia divina. Pelos que estão perdidos, confusos ou afastados da fé, para que reencontrem sentido, luz e esperança. Que minha oração não seja apenas por mim, mas também por todos aqueles que precisam da ação de Deus em suas vidas. Santo Antônio, ajuda-me a viver com gratidão constante, que eu não me acostume com as bênçãos, nem reclame excessivamente das dificuldades, que eu reconheça cada dia como um dom, cada oportunidade como uma graça e cada recomeço como um sinal do amor de Deus.
Que a gratidão transforme meu olhar, suavize meu coração e fortaleça minha fé. Que eu aprenda a agradecer mesmo quando não entendo completamente os caminhos que a vida toma. Neste encerramento, eu reafirmo minha confiança em Deus. Mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem garantias visíveis, eu escolho confiar. Escolho acreditar que Deus está no controle, que nada acontece fora de sua permissão e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Que esta confiança seja minha âncora nos dias difíceis e minha alegria nos dias bons, que eu caminhe sustentado pela fé, guiado pela esperança e motivado pelo amor. Santo Antônio permanece comigo. Caminha à minha frente, abrindo caminhos, caminha ao meu lado, fortalecendo-me, caminha atrás de mim, protegendo-me. Que eu nunca me sinta sozinho, esquecido ou abandonado, pois sei que Deus cuida de mim com amor fiel e constante. Que minha vida esteja sempre sob a luz divina, hoje, neste domingo santo, e em todos os dias que ainda virão. Com humildade, confiança e gratidão, eu encerro esta oração, entregando tudo nas mãos de Deus, certo de que Ele escuta, acolhe e age no tempo certo. Amém.